Tony, e é um título que pode colocar uma estrelinha, né, no CRB, né? Há clubes que colocam estrela com título mundial, título brasileiro, isso é muito do clube, mas é bem possível que o CRB possa adotar uma estrelinha caso conquiste esse título da Copa do Nordeste. Foi um jogo ontem, um ótimo jogo. O CRB, claro, no primeiro tempo conseguiu até atacar a equipe do Bahia, não criou chances claras de gol, mas freou o time do Bahia, que teve muitas dificuldades de entrar na defesa do CRB. O CRB não foi aquele time que marcou no campo de defesa, avançou a marcação, marcou ali mais na região do meio campo, também marcou muito a saída de bola do Bahia, tentou jogar de igual para igual. No segundo tempo teve muita dificuldade, e aí o Bahia perdeu uma chance clara de gol com o Caulin, cara a cara com o Matheus Albino, teve duas bolas na trave, mas não foi aquele Bahia avassalador como o Bahia tem sido, por exemplo, no Campeonato Brasileiro da Série A. Vale a pena a gente lembrar que o Bahia hoje é um dos líderes da Série A, é um dos primeiros colocados, despachou o Criciúma em 2 jogos da Copa do Brasil sem fazer tanto esforço. Então, essa vitória do CRB, essa conquista de classificação, entra no hall daquelas grandes vitórias históricas do futebol alagoano. Essa vitória do CRB está no mesmo patamar daquela vitória, daquela eliminação sobre o Palmeiras. Aquela eliminação sobre o Palmeiras em 2021, para mim, é a vitória mais emblemática de um clube alagoano na história do futebol. Por quê? Porque você eliminava na Copa do Brasil naquele momento o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Copa do Brasil do ano anterior. E agora o CRB faz uma eliminação, gente, é uma eliminação emblemática para o nosso futebol. Não é só para o CRB, mas para o futebol alagoano. Ela é histórica, ela é emblemática, porque o CRB elimina o Bahia no momento mais importante da história do Bahia. O Bahia é um clube de 70 mil sócios. O Bahia é um clube hoje que tem um orçamento do Grupo City de 400 milhões de reais. O salário do Everton Ribeiro no Bahia paga praticamente a folha do CRB, de jogadores. Então vejam só o tamanho dessa conquista do CRB, com uma Arena Fonte Nova lotada por 45 mil pessoas. Agora há pouco, essa classificação do CRB para a Copa do Nordeste mexe com todo o estado. Inclusive, eu acabei de receber a informação de pessoas ligadas ao governador Paulo Dantas. O governador entrou em contato com o presidente do CRB, o Mário Marroquim, agora à noite. Há uma mobilização do governo do estado, do governador Paulo Dantas, em mobilizar as secretarias de estado para que o futebol alagoano possa fazer uma festa inesquecível. Haverá um grande show no dia 9 de junho no Estádio Rei Pelé. O estádio vai ser preparado pela CBF, vai ser preparado pela Liga do Nordeste. Nunca na história do futebol alagoano nós tivemos um evento desse nível, um show, um evento à parte. A gente sabe que as grandes finais da Copa do Nordeste são um espetáculo à parte, e é um espetáculo que há muito tempo nós não víamos também em tamanho de estado de Alagoas. Não é todo dia que a gente recebe, em âmbito de evento, um evento desse tipo. Então há uma mobilização do governador do estado, da Secretaria do Turismo, da Secretaria do Esporte, para que esse evento possa expor o nome do estado também para o cenário nacional. Mas aqui, Otônio, eu queria chamar a coletiva do técnico Daniel Paulista para falar um pouco desse momento após o jogo de ontem da classificação do CRB. Vamos ouvir. Eu acho que o momento que eu vivo profissionalmente é muito bom. Acho que o trabalho ele é demonstrado dentro de campo com rendimento, com resultados, mas assim, o meu trabalho ele é muito beneficiado também pelo compreendimento dos atletas. Não existe um bom treinador que faça um bom trabalho se os jogadores não conseguirem compreender a filosofia de jogo, a metodologia do trabalho, e os atletas assim têm sido espetaculares nesse ponto. Acho que o alcançar mais uma decisão em tão curto espaço de tempo, em 4 meses, é fantástico, mas não é fruto só do trabalho do Daniel. O Daniel, lógico, é importante, mas como todos os atletas são. Nós vimos hoje uma
uma decisão de penalidades, uma Fonte Nova praticamente lotada, cheia, e a nossa equipe teve 100% de aproveitamento, jogadores frios, né, batendo como treinaram, né, sem receio, né, confiando que o Bahia iria perder uma penalidade. Então, assim, estou muito feliz com o trabalho, muito satisfeito com tudo que tem acontecendo. Como você disse, o mercado, claro que ele valoriza esses resultados, né, a chegada a mais uma competição de peso como uma Copa do Nordeste, onde nós já tínhamos deixado equipes de Série A, de investimento maior já na primeira fase para trás. Depois tiramos o próprio Ceará da Copa do Brasil, que tem um investimento maior, tudo isso, e hoje contra o Bahia, que talvez seja a melhor equipe jogando futebol nesse momento no país. E o CRB fez um jogo justo, competitivo, empatou, foi para as penalidades e foi mais competente nas finalizações e saiu daqui classificado. É claro que vão lamentar e vão procurar a justificativa, mas a estratégia de jogo foi muito bem montada. Desde o início nós pregamos para os atletas e trabalhamos para isso, que precisávamos de uma aplicação defensiva altíssima hoje para bloquear esse time do Bahia. Acho que conseguimos isso muito bem até os 25, 30 primeiros minutos e acho que tivemos duas boas possibilidades de conclusão, uma com o Léo Pereira e depois um chute do Hereda extremamente perigosos, né, que poderia já ter nos colocado à frente do placar. É lógico que depois o Bahia cresceu pela qualidade dos seus jogadores, pelo seu volume de jogo, teve uma bola na trave, teve outras situações, mas assim, o CRB não sofreu tanto assim com o Bahia. O CRB, lógico, ficou mais postado defensivamente, mas sempre se mostrou perigoso. O Bahia sempre tinha o receio de se expor demais e sabia que nós éramos perigosos e poderíamos chegar. E isso ficou provado nos minutos finais. O CRB subiu suas linhas de marcação, tentou uma pressão nos últimos 2, 3 minutos, conseguiu duas possibilidades, uma cabeçada no final, que talvez poderíamos já ter conquistado também o resultado dentro do jogo. Então, é um jogo bem de alternativas, mas contra um grande adversário, e o mais importante é a classificação. O CRB foi muito competente, merece todos os elogios e vamos seguir por aqui. Bahia e CRB. Esse é o 0-0 no tempo normal. 8-6 CRB, 8-7 CRB nos pênaltis. Meu Deus do céu. Meu amigo, acertei, né, pô? Quase. O número da Mega, hein? Pensando. Não, foi 8-7 nos pênaltis, foi isso mesmo. Foi o que eu falei mesmo. Foi. 8-6. Então, Ele disse 8-6, depois falou 8-6. Foi. Logo, depois falou 8-7. serei um homem milionário, porque estarei acertando na Mega Sena em breve, tá certo? Então, a humildade acabou, viu, Tony? A humildade acabou, a soberba agora vai prevalecer. Mas, gente, brincadeiras à parte, foi uma vitória emblemática do CRB. A gente já teve algumas informações durante o dia. O CRB travou já a modalidade de sócio para pagamento no boleto. O CRB hoje vai ter esse planejamento, porque vem aí 2 jogos pesados pelos oitavas de final da Copa do Brasil, né? Vai ter um jogo de uma grande renda. Há uma perspectiva desse jogo da Copa do Nordeste, na grande final, de o CRB fazer uma renda que chegue a R$1 milhão. Há uma perspectiva, é possível, vai encarecer os ingressos, é natural que ocorra isso. O CRB, inclusive, já está entrando em contato com Fortaleza para observar os preços. Há um contato do presidente Mário Marroquim com o Marcelo Paes para a definição em conjunto dos preços dos ingressos, do ingresso que vai ser praticado lá na Arena Castelão e do ingresso que vai ser praticado no Rei Pelé. É um jogo de casa cheia, deveremos ter um público superior a 17 mil pessoas, inclusive a quebra de recorde de público daquilo que foi feito na final entre CRB e ASA. Então, é uma perspectiva. O CRB já trabalha com o planejamento de utilizar a renda da final da Copa do Nordeste para somar o recurso garantido na Copa do Brasil, para reforçar a equipe na janela. Então o CRB vai ter um dinheiro milionário para reforçar o time na abertura da janela para a Série B. Então vai brigar pelo acesso também. Isso vai acontecer. Se vai conseguir é outra história, mas vai brigar forte pelo acesso. Ontem o CRB colocou no bolso R$325 mil referente a um percentual da renda lá da Arena Fonte Nova. Que o CRB eliminou o Bahia, então tem o direito a um percentual da renda, fora mais 735 mil por ter chegado à final.
Então o CRB vai embolsando, né, quase mais 10 milhões de reais, somando Copa do Brasil e Copa do Nordeste até aqui. É algo espetacular para as finanças do clube, de um clube que já é muito organizado e já tem um valor muito grande entrando nos cofres do CRB. Oi, Cardel. O CRB em 2023, ele fez o balanço dele para 2024. Você disse que o CRB teve um superávit, não foi isso? Ele terminou no positivo com um pouco mais de 4 milhões e 500 mil reais. Eu acredito que 2025, com essa campanha que o CRB faz no primeiro semestre, diga-se de passagem, uma campanha que, assim, é surreal para o CRB, que ele não tinha feito uma campanha dessa forma ainda, nesse primeiro semestre, e nem tinha ainda recebido o que está recebendo. Eu acho que o superávit do CRB, dependendo de como vai ser tratado tudo isso aí daqui para frente, em 2025, ao final de 2025, eu acho que o CRB dobra ou passa um pouco desse superávit que foi 2023. Acho que o CRB vai ter um superávit de 8 mil acima. De 8 milhões. Na verdade, a diretoria do CRB, mas o torcedor, Cardeal, ele não quer saber desse superávit, não. O ano passado, a justificativa do Mário Marroquim, presidente do CRB, em não gastar com contratação, porque ele justificava: quem é que garante que eu contratando eu vou para a Série A? Ninguém garante nada, nem contratando nem deixando de contratar, ninguém garante nada. Ele precisa fazer o investimento, mas ele dizia e disse isso na imprensa: quem é que garante que eu, gastando o dinheiro do clube, contratando na última janela, eu vou ter o acesso à Série A? Como ninguém garante, também não vou contratar. Então, o que é que adianta você chegar no final do ano com 8 milhões, como você falou, o time na Série B? Porque o presidente acha que não vai ter garantia de ter o acesso, entendeu? Aí por isso que ele vai ter o dinheiro, mas não vai ter time para brigar para ir à Série A. Você está perfeito na sua colocação, Moraes. Eu concordo que eu estou dizendo, a questão do superávit é muito termo de números. O que ele teve em 2024, começo, e o que ele vai ter no começo de 2025. Claro. Eu concordo plenamente com você. Perfeito. O torcedor não quer saber. Agora, o torcedor pensa diferente. Porque o CRB fechou o ano com 10 milhões de superávit. E o torcedor diz: e o acesso, cadê? Então, assim, o torcedor hoje é aquilo que eu digo em relação ao Asa. O torcedor do Asa está cansado de ser vice-campeão e cansado de só brigar por calendário. O torcedor quer título agora. A mesma coisa é o CRB. Está cansado do blá 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 de todo ano. Vamos brigar pelo acesso, vamos brigar pelo acesso. E na hora que tem que fazer o investimento para brigar pelo acesso, aí o cara vem com essa: mas o que garante? Nada garante, como você bem disse. Nada garante. Agora, há uma probabilidade maior desse acesso se ele fizer o investimento. Não garante, mas a probabilidade é maior. O percentual mas ano passado ele fez investimento, pô. E é preciso ser feito. Ano passado fez. Ano passado o CRB trouxe, por exemplo, Léo Pereira. Fez meia boca, Alain. Fez meia boca. Por favor, na última janela, o que ele trouxe não deu nem para ser titular. Na última janela. E se brigava, cobrava reforços para brigar e ser titular no time do CRB. Então você não viu o Marroquim falando no ano passado que não ia fazer grandes investimentos porque não tinha certeza que ia ter o acesso para a Série A. É porque, na verdade, é o seguinte, deixa eu entender uma coisa a vocês, explicar um negócio a vocês. O CRB, ele tem essa questão da liga, e foi um dinheiro que proporcionou ele terminar com caixa no passado. Só que o CRB, eu acho que inclusive está muito certo, diferente de outros clubes que estão, por exemplo, o Sport está cheio de dívida. O Sport pegou esse dinheiro da liga e fez um monte de contratação ano passado e não subiu. Conseguiu, investiu no time e não subiu. E outra coisa, o CRB, há uma discussão do CRB interna, uma reflexão do próprio Mário Marroquim, e esse dinheiro da Liga, ele
entende que não, a decisão de utilizar não é somente dele, ele faz uma gestão compartilhada com diretores do clube e com conselheiros mais influentes, chegar a dizer o seguinte: o que é que vamos fazer com esse dinheiro? E na opinião do Mário Marroquim, dele, esse dinheiro tem uma aplicação, uma parte desse dinheiro, aplicação do dinheiro feita no futebol, e uma grande parte do dinheiro é feita na estruturação do clube. O CRB é uma discussão de, por exemplo, o CRB gastou R$1,5 milhão ano passado na drenagem de campos do CT. O CRB gastou 300 mil num equipamento que monitora, que consegue prever a carga de jogos física dos jogadores, que custou R$300 mil. E ano passado o clube também reforçou. Agora, a discussão é, agora, com esse momento do CRB, há uma capacidade de o clube chegar e, por exemplo, tirar jogadores que estão na Série A e não estão sendo aproveitados por Cuiabá, pelo próprio Fortaleza, pelo Bahia, de trazer esses jogadores. O Davidson está livre. Há uma questão também. Ô, Alan, eu tô gravando aqui, eu botei aqui o telefone para gravar tudo isso que você tá dizendo. Tá aqui gravado. Eu quero daqui, quando chegar na janela, se o time não tiver bem, você ficar cobrando reforços, você ficar cobrando jogadores. Não, mas os reforços vão chegar. De hoje, você dizendo que o Marroquim tá numa política certa de não contratar para não ficar endividado, como está endividado o Sport, que recebeu dinheiro e gastou com contratações e não chegou a lugar nenhum. Então essa gravação eu vou guardar para colocar no dia que você pedir reforços para o CRB. Não, o que acontece é o seguinte: uma coisa é quando a gente pede reforços, que a gente pode reforços que estão no patamar do clube. Eu peço aqui reforços que qualifiquem o CRB como a gente pede aqui. Agora, desde que esses reforços não comprometam as finanças do clube, que estejam dentro da realidade, porque também não é possível ele chegar e trazer um jogador de R$300 mil, o CRB não pode pagar. Como é que vai ficar? É diferente. É um jogador que... Reforço de 10 mil, reforço de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, não vai levar mas esses jogadores CRB não tem, não. Não vai levar a lugar por exemplo, nenhum. Você quer reforço Moraes, dentro que o clube quer contratar e pagar? O CRB ano passado aumentou a folha na segunda temporada em R$250 mil. Desses 250 mil ele trouxe Ramon Menezes, que foi titular ano passado, vocês lembram bem, baita de um zagueiro, tá no Ceará hoje, ganhando aí 70, 80 mil reais. 70, 80 mil é reforço? Pra mim é reforço, é um jogador de um nível de reforço. Se vai dar certo ou não é outra história. O CRB trouxe Léo Pereira, que é titular da equipe, é um jogador que tá nessa média salarial de 70, 80 mil. Léo Pereira chegou antes, não chegou na janela não. Léo Pereira não chegou na última janela não, chegou antes, o ano passado. Chegou antes, agora o Ramon sim, foi na última janela. Pois é, ano passado. No ano passado mesmo, o Léo Pereira não chegou na última janela, não. Então, assim, são contratações que o CRB fez que deram certo. O CRB teve um azar esse ano até aqui, que foi o Jorginho, está sendo. O Jorginho não vai ficar no CRB, tá claro isso. Ele vai sair. Então, quando o Jorginho sair do CRB, o CRB vai buscar um jogador do mesmo nível para tentar dar certo agora. O reforço que o CRB trouxe na última janela, coloca aquele jogador do Vasco que jogava pela ponta. Como era o nome dele? É do Botafogo, não? O Raí? Tem? Não, ano passado. Que é o Vasco que jogava pelo lado do campo. Tô lembrado agora. Era o Rai Vanegas, não? Foi reforço de 10 mil reais. Vanegas? Tô lembrado, não. Eu só acho o seguinte, sabe, Alain, independente de valor, 50, 70, 80, 30, 20, pra mim reforço é o cara que chega pra jogar. Reforço que chega, jogador que chega pra brigar por posição com quem tá, pra mim não é reforço, é mais um. Reforço é o cara que... Reforço é o cara que chega pra jogar. Esse é o reforço. Porque assim, o CRB vai aproveitar a janela. Beleza. Aí você vai fazer um investimento no cara que não vai jogar? Pra brigar pra posição? Você tem que trazer o cara, não é você, e vai pro campo e pronto, acabou. Reforço pra mim é isso.
O CRB teve um pensamento certo dessa janela. Se não me engano, o nome do jogador foi Bruninho. Mas o Bruninho, ele veio como uma aposta, né? Na época, ele veio como uma aposta. Meu amigo, vieram 3 do tipo de Bruninho. Vieram 4 jogadores. 3 do tipo de Bruninho e mais o Ramon. Aí você quer dizer que Bruninho e companhia vai resolver? Porque não vai resolver. Mas assim, tem contratações que o clube faz que são aposta. Por exemplo, o Bruno Dentinho, que a gente mal ouve falar, foi um jogador que o CRB trouxe do Bragantino, mas o CRB trouxe para tentar ver se emplacava ele aqui como aposta. Não deu certo. Aí você entende. Aí tudo bem. O Jorge, por exemplo, que o CRB trouxe, tá começando. Ele não entrou ontem contra o Bahia porque ele não pôde ser inscrito em tempo, né? Mas, por exemplo, o Jorge foi um jogador que o CRB está tentando recuperar e está entrando bem nos jogos. Esses primeiros jogos está entrando bem. Ele precisa ter uma sequência maior. Agora, o CRB trouxe poucos jogadores nessa janela de recentemente agora, no mês de abril, com a política de que os que estavam à disposição não eram melhores com os que tem no elenco hoje. Eu disse aqui, o CRB tentou o Cleiton no Juventude. Era uma baita de uma contratação. Era uma baita de uma contratação. Diz a diretoria do CRB. O que eu sei é o seguinte, que a gente escuta às vezes os torcedores do CRB e existe uma cobrança muito grande nesse departamento de futebol do CRB. Existe uma cobrança por peças mais qualificadas. Há torcedores, inclusive, que pedem a saída do Thiago Paes. A gente sabe disso. Um grupo de torcedores chateados. Mas aí é porque os caras não entendem, né? Não, Alan, eu não sei. Eu não sei. Eu falo por mim, eu não posso falar pelos outros, se entende ou não. Eu não posso falar. Mas aí, Cardeal, é um grupo de torcedores, cara, que na verdade pra eles nada não presta. Sim, o presidente não vai prestar, o diretor não vai prestar, a vida toda. A discussão não é essa, cara. Ele vai prestar, eu que entendo você, mas a discussão não é essa. Por exemplo, eu vou falar aqui que o André entende ou não entende, o pensamento é dele, eu não sei, eu sei do meu. Não sei. Mas isso aí a questão é que a gente, se às você vezes... fizer uma avaliação do Thiago Paes, é muito melhor hoje a avaliação. O trabalho dele é muito bom. Pode ser questionado algumas vezes? Pode. Mas o trabalho do Thiago Paes nos últimos anos eu avalio como um ótimo trabalho. A questão, às vezes, é que a gente subestima o torcedor. Outra coisa, eu avalio o trabalho é o seu ponto de vista. Do Thiago Paes como um trabalho extremamente comum. Não vejo nada demais. Eu não vejo. Também nada demais. Também não, muito pelo contrário. E eu vejo até deficiente algumas vezes. Ações do que... Exatamente, Moraes. Tem conhecimento. Exatamente. Eu acho que há um lobby muito grande em cima do Thiago Paes e em cima de alguns jogadores que o Thiago traz. Por exemplo, o Jorge. Você falou o Jorge agora há pouco. O Jorge é um bom jogador, teoricamente, no ano que ele jogou lá atrás, sim. Mas os últimos anos do Jorge é horrível. Qual os números do Jorge? Horrível. O CRB traz o Jorge com a possibilidade de o cara voltar a ser o que era. Só que nos últimos anos, por onde ele passou, ele não voltou a ser o que era. Pelo contrário. Se a gente pegar aqui o histórico do Jorge, eu acho que o Jorge foi bem no Fluminense. Lá ele jogou. Lá ele jogou. Lá ele não jogou, né? Jogou. Assim, o Jorge... A última vez que o Jorge jogou bem foi no Santos, antes da última lesão dele. No Palmeiras ele já chegou... Já não jogou no Palmeiras. Já jogou tanto. Então, assim, é um jogador, pra mim, hoje, que para o CRB eu não traria. O CRB trouxe o Jorge pelo futebol ou pelo nome? Tem esse detalhe. Porque eu acho que o CRB trouxe o Jorge mais pelo nome do Jorge, que ele construiu no futebol, mas pelo que ele vem apresentando, não. Porque ele, eu acho que ele trouxe o Jorge, Cardeal. Ele trouxe o Jorge porque o CRB pensa mais no dinheiro. Ele trouxe o Jorge porque ia pagar pouco e ele ia ganhar se produzisse. Ele produzindo, ele vai ganhar muito bem. Se ele não produzir, o CRB não leva nenhum prejuízo. Aí ele fica fazendo esse tipo de transação que para mim não convence. Ou você traz o cara que joga mesmo para ser titular, ou você não traz. Esse negócio de... como uma vez, teve um jogador que estava aqui no CRB, que veio, se eu não me engano, foi do Fluminense, alguma coisa assim. Aí quanto era que o cara ganhava?
ganhava 5 mil. Aí o CRB pagava 5 mil como ajuda de custo, porque o salário, o clube dele era quem ia pagar. Aí o CRB vai e traz o cara, porque só vai pagar 5 mil, que é uma aposta dentro do clube.